de apresentação ligado ao ensino, ou seja, são formulações alternativas para a mesma coisa, que é o assunto do texto, o que é do texto. Portanto, não queria deixar de vos mostrar isto que me parece ser, de alguma forma, material pertinente para os livros. Então, continuando com o que estávamos a fazer, o propósito da primeira parte foi, como eu dizia, ir ao básico, ou seja, ir fazer uma introdução de aspectos fundamentais para o que vem a seguir. E os aspectos fundamentais para o que vem a seguir são aquelas duas noções, a noção de registro e a noção de género. Portanto, eu tinha que garantir que as bases estão dadas do ponto de vista do que é o género e do que é o registro, para agora podermos avançar. E vamos avançar agora, traçando, se vocês quiserem, uma panorâmica histórica do que são os estudos de género na chamada Escola de Sydney, aquela que ficou conhecida como a Escola de Sydney do ponto de vista dos estudos de género ou da pedagogia de género. Portanto, a ideia é contextualizar a pedagogia de género da Escola de Sydney. Okay? Portanto, Austrália, Sydney, e para esta pedagogia são nomes importantes. Obviamente, Michael Halliday, não para a pedagogia itself, para a pedagogia ela própria, mas para aquilo que estivemos a fazer até agora, ou seja, para noções básicas, por exemplo, como a noção de registro e a ideia das variáveis de registro e todas as questões associadas, nomeadamente das metafunções, etc. Portanto, aquelas interrogações nossas iniciais que hoje de manhã devem todas muito a Halliday, portanto é um nome importante na Escola de Sydney. Depois, Jim Martin e a Joan Rothery são nomes absolutamente fundamentais naquilo que podemos definir como a primeira geração, a Escola de Sydney, de primeira geração, primeiro momento da Escola de Sydney, e vamos falar sobre isso. Depois, a Claire Painter, não é tanto, é um nome relativamente importante, não diretamente por causa dos trabalhos sobre género, mas os trabalhos sobre a língua, o uso linguístico por parte das crianças e a aquisição da linguagem e a sua relação, também vamos falar sobre isso, a sua relação com o contexto de aprendizagem, ou seja, o trazer para o contexto de aprendizagem aquilo que ela observa na interação entre pais e crianças no processo de aquisição da linguagem. E por fim, o David Rose, que é, diríamos agora, o representante da pedagogia de terceira geração, portanto, da Escola de Sydney de terceira geração. E vamos falar das várias gerações. Portanto, estes são nomes importantes da Escola de Sydney. E a Escola de Sydney começa, se vocês quiserem, de alguma forma, com aquilo que ficou conhecido para a história como o ciclo de ensino-aprendizagem. O ciclo de ensino-aprendizagem, e hoje, mais para a tarde, vamos trabalhar o ciclo de ensino-aprendizagem da terceira geração, que é o que constitui o, digamos assim, deste curso. Mas, na prática, aqueles dois nomes que há bocado referi, da John Ross e do Jim Martin, nos anos 80, trabalharam, John Ross trabalhava na formação de professores, o Jim era um investigador da Universidade de Sydney e trabalharam em termos de investigação sobre literacia, tendo em conta os fracos resultados, digamos assim, dos alunos na escola básica na Austrália, motivados por uma pedagogia, digamos assim, os resultados negativos motivados por uma pedagogia identificada por uma pedagogia facilitadora. Eu acho que a termo facilitadora um termo muito problemático, digamos assim, até porque tem comunicações outras que não são as que nós temos no termo tem. Mas a ideia é anos 80, Austrália, a verificação de que
os resultados não cumprem, digamos assim, sobretudo num contexto de forte imigração, ou seja, em que temos crianças, que é um contexto que se vem a verificar depois no contexto europeu mais tarde, e sobretudo em Portugal, de uma forma muito intensa, que é o contexto de aprendizagem da língua por meninos que não falam aquela língua como língua materna. E nesse contexto, sejam esses meninos filhos de imigrantes, sejam esses meninos filhos de autóctonos, portanto, de aborígenes australianos. E, de facto, face ao insucesso, digamos assim, desenvolveram um trabalho motivado fundamentalmente pela experiência da Joanna Rothway enquanto professora, básica e formadora de professores de ensino básico, desenvolveram alguns projetos. O primeiro projeto é o projeto de Writing, depois se seguiram os projetos seguintes, reparem que são 5 anos em média para cada projeto. O projeto Writing, o projeto Language and Social Power e depois, mais tarde, o projeto Writing Practice. Vendo cada um destes projetos em particular. O The Writing Project envolvia o Martin Rothway e os professores do ensino primário. Tinha, sobretudo, a ver com o estudo das dificuldades demonstradas pelos alunos na interpretação e produção de texto. Portanto, na prática, o que estavam a fazer era tentar perceber quais são as dificuldades, ao nível do ensino-aprendizagem, na produção, na interpretação e produção de texto. E, precisamente, motivados por a descrição que fizeram, desenvolveram aquilo a que chamaram o ciclo de ensino-aprendizagem, chamado Teaching Cycle, para o ensino do género. Reparem que, na prática, digamos assim, este estudo de mapeamento das dificuldades dos alunos acabou por resultar, se vocês quiserem, num estudo ou no mapeamento dos géneros da escola australiana. Isto é, as perguntas que se colocavam eram que textos são os meninos chamados a produzir na escola primária. Portanto, no contexto escolar, o que é que os professores pedem aos alunos que escrevam? Não é? Que tipos de textos, que géneros os meninos são chamados a produzir? E, portanto, a partir daí dá-se o primeiro mapeamento de géneros. Por exemplo, chega-se à conclusão que os géneros mais frequentemente solicitados, o que me parece ser comum, longe de ser uma característica negativa e não parece muito positiva, os géneros mais solicitados são os géneros de histórias. Portanto, a motivação mais básica, digamos assim, para a produção do texto é contar uma história. Seja uma história do ponto de vista narrativo, já lá vamos, com uma complicação, seja uma história do ponto de vista muito imediato, de sequência apenas de eventos. O que é que fizeste nas férias da Páscoa, por exemplo? Era, sobretudo, estes textos que os meninos eram chamados a escrever, e dos textos que não eram histórias, eram as observações, aquilo que eles chamavam as observações de comentário. Ou seja, textos, se vocês quiserem, que envolviam a observação da realidade e algum comentário sobre a realidade. As borboletas são insetos que voam muito rapidamente, batem as asas, são muito bonitas, este tipo de coisa. Portanto, os chamados de observação comentária. E, portanto, desenvolveram, fazendo a observação dos textos, chegaram à conclusão que isto é o panorama de textos, sendo este o panorama de textos, como é que a gente pode ajudar os professores a eles ensinarem os seus alunos a produzirem melhores textos com estas características de género, portanto, que sejam textos dignos de serem representativos de um determinado género e como é que os alunos entendem, como é que podemos ajudar os alunos a entender, a compreender e a interpretar textos dos mais variados géneros. Portanto, familiarizaram as crianças com todos os géneros de textos supostos pelo currículo. E, obviamente, que aqui estes géneros dos textos supostos pelo currículo
passou também não apenas por aquilo que os professores chamam os domínios a produzir, ou seja, que os professores querem que os domínios produzam em termos de texto, mas também os textos que eram favorecidos, digamos assim, pelos manuais escolares, pela comunidade, ou seja, aquilo que aparecia nos documentos oficiais como textos que eram, portanto, os domínios dominados. Portanto, o projeto Writing Project, não é? 80-85, aspectos tratados que já nos textos liam os domínios na escola primária, quais desses géneros eram importantes para a aprendizagem do currículo, como ensiná-los de modo a tornar essa aprendizagem eficaz. Portanto, isto era, de facto, os objetivos e os aspectos tratados no decorrer do projeto. Reparem, 80-85. Ao projeto The Writing Project seguiu-se Language and Social Power. Este já mais enquadrado, se vocês quiserem, do ponto de vista institucional, no sentido em que foi um projeto patrocinado, financiado por uma entidade, digamos assim, governamental. Portanto, os mesmos impulsionadores, mas já enquadrados institucionalmente. A ideia era desenvolver livros de literacia de alunos oriundos de setores socioeconómicos mais velhos, com alguma predominância de alunos cuja língua materna não era o inglês, nomeadamente os aborígenes. E, portanto, a ideia era precisamente esta, era trabalhar com uma organização governamental que trabalhava com os alunos em situação de desvantagem educativa relativamente à maioria dos alunos. Language and Social Power, digamos assim. A seguir a estes dois projetos, portanto, na prática de identificação de géneros e mapeamento de géneros e possibilidades de trabalho com esses géneros, um segundo mais direcionado, digamos assim, para comunidades particulares e para alunos em situação de desvantagem. O último projeto, aquele que podemos definir como um projeto de segunda geração, porque os anteriores são a primeira geração da pedagogia de género, o terceiro projeto, portanto, aquele que constitui a segunda geração da escola de Sydney, é o Right to Write, mais uma vez associado à mesma entidade, digamos assim, governamental, e a ideia era estender o trabalho de literacia desenvolvido pelos linguistas da escola primária à escola secundária e a três setores de trabalho: indústria da ciência, mídia e administração. Ou seja, a partir daqui, o que nós temos é aquilo que acontecia na escola primária e no mapeamento dos géneros da escola primária, passava exclusivamente pelas características da escola primária. Um professor, diferentes, digamos assim, disciplinas, se quisermos, ou seja, língua materna, matemática, eventualmente alguma coisa que tem a ver com o cruzamento entre as ciências da natureza e a sociologia, quando esse cruzamento é possível, aquilo em que nós em Portugal chamamos o estudo do meio, ou seja, na escola básica são três grandes áreas nucleares: a língua, a matemática e o estudo do meio, durante a escola básica, primeiros 4 anos, aquilo que chamamos de escola primária, que corresponde ao vosso ensino fundamental, ou parte do vosso ensino fundamental. Nós temos estas três grandes áreas que são lecionadas em monodocência, portanto, um docente a lecionar para todos os meninos, com estas três valências. Ora, agora trabalhamos questões de literacia, ora, agora estamos de literacia de cultura, agora tratamos de literacia matemática, agora tratamos de coisas associadas ao estudo do meio, mas o mesmo professor. Com este projeto, o que acontece é que, por um lado, interessa continuar a fazer o mapeamento dos géneros em níveis mais avançados e, portanto, passamos para a escola secundária, e a passagem para a escola secundária, como vocês sabem, é marcada por uma passagem, primeiro, da monodocência para a pluridocência, não é? Ou seja, temos diferentes professores, e, absolutamente mais determinante do que termos diferentes professores, é que temos diferentes professores porque temos diferentes disciplinas. É o termos diferentes disciplinas que
faz com que tenhamos diferentes professores, porque as pessoas se profissionalizam em áreas disciplinares distintas. E, portanto, a passagem para o alargamento do projeto à escola secundária passa também pelo alargamento do projeto às diferentes disciplinas, ou seja, já não estamos apenas a fazer um mapeamento de coisas associadas a níveis muito básicos de ensino e, eventualmente, a meia dúzia de géneros que são específicos no ensino da língua e alguns deles da história e do estudo do meio, chamemos assim, já estamos a avançar e, na prática, a tentar perceber como é que nas diferentes disciplinas, ou que tipos de textos descrevem os meninos nas diferentes disciplinas no ensino secundário. Portanto, o write it right é write it right nas várias disciplinas. Não é? Enquanto que os projetos anteriores se centravam na escola básica, no ensino fundamental, este avança e, portanto, pretende trabalhar as diferentes disciplinas. Na prática, o que nós temos nesta segunda geração da pedagogia da escola de Sines é uma maior vontade interventiva, é neste momento, a partir daqui, que também outros estudiosos orientando de Jim Martin começam a trabalhar os géneros das várias disciplinas. Na prática, a ideia é fazer ou avançar uma pedagogia que a Rotary define como uma pedagogia intervencionista, uma pedagogia de intervenção, para responder às exigências de burocracia impostas pelos currícula e ajudar professores e alunos nas tarefas de ensinar e aprender. Ajudar os professores na tarefa de ensinar, ajudar os alunos nas tarefas de aprender que os professores ensinam. É aqui que as questões de que eu falava há bocado, determinadas por muita da investigação da terapêutica, são determinantes, porque a ideia do projeto de pedagogia é a ideia de um professor que tem um papel equivalente ao assumir por qualquer pai ou qualquer adulto que se ocupe da criança, ajudando-a das mais diversas formas no seu desenvolvimento, seja como modelo na aprendizagem da língua, seja na partilha de experiências, funcionando como educador. Ou seja, aquilo que se está a dizer, na prática, com este princípio, é que deveríamos transpor, digamos assim, para a sala de aula, para a relação professor-aluno, muito do que acontece na relação educadores, pais, educadores, filhos, no cotidiano da família. Okay? Porque, de facto, a apreensão, o primeiro momento da apreensão do mundo por parte da criança é feito no seio da família com os pais educadores, os pais que respondem a todas as perguntas dos filhos e que respondem de uma forma, digamos assim, eu diria, de suporte, digamos, não é? Ou seja, transmitem o conhecimento, mas transmitem o conhecimento na interação de pergunta e retroação relativamente à pergunta. Ou seja, se pensarmos no típico exemplo da fase dos porquês das crianças, não é? Que às vezes aos pais provoca desespero relativamente à existência do porquê, mas se pensarmos na interação, de facto, entre pais e filhos, de facto vemos que os pais têm uma paciência enorme para irem respondendo a todas as perguntas dos filhos, dando alternativas de sentido, dando alternativas comportamentais, sempre naquela relação muito próxima com o educando. E a ideia era ter na sala de aula um professor que fosse capaz de ter essa relação com os alunos. O aluno tem um papel ativo na aprendizagem, contrariando também a pedagogia tradicional, da qual tem um papel passivo de mero receptor. A ideia de que os meninos têm que estar subordinados, sentados, a ouvir o que o professor diz,
registando no caderno que o professor diz, etc., é um pouco contrariada precisamente pelo princípio da interação e do estímulo e se vocês quiserem, compensação do estímulo, não é? Compensação. Uma das coisas muito engraçadas nesta pedagogia, que é muito típica do contexto anglo-saxónico, e que me lembrar, voltarei a falar dela mais para a frente, quando falarmos da pedagogia de terceira geração, é precisamente a ideia da recompensa, ou seja, está muito ausente, não sei como é o fenómeno no Brasil, mas em Portugal está muito ausente das escolas portuguesas a ideia da recompensa, isto é, a ideia do elogio, a ideia do aluno que fez bem e que não é compensado com um comentário do professor a dizer que fez bem. Isto é muito típico nas escolas portuguesas, ou seja, a escola é muitíssimo mais punidora, isto é, pune mais do que elogia, digamos assim. A mesma coisa. E isso decorre precisamente daquela relação interpessoal do pai com a criança e que nós gostaríamos, pai, e que nós queríamos que fosse transposta para a situação de sala de aula. E, portanto, uma relação muitíssimo mais próxima do ponto de vista interpessoal que permitisse precisamente a compensação, o elogio, etc. Há transcrições de aulas e exemplos de aulas no contexto australiano, por exemplo, em que se nota o elogio constante do professor relativamente ao aluno. A simples pergunta, quem é que sabe de X? E 3 ou 4 põem o dedo no ar, eu sei, o professor escolhe um e o aluno diz, é isto. E o professor imediatamente responde dizendo, very good, well done. Este tipo de elogio entusiástico que alimenta a autoestima do aluno, que leva a querer participar, a fazer mais, etc. A nossa experiência é, de facto, pelo menos no contexto português, é uma experiência mais de punição e penalização do que propriamente de elogio. Uma das etapas, é outro exemplo que eu costumo dar neste contexto, uma das etapas fundamentais ao ramo do ciclo de ensino-aprendizagem, eu faço muita formação de professores e quando estou a falar precisamente da terceira geração e a demonstrar na prática o que se faz no ciclo de ensino-aprendizagem de terceira geração, um dos momentos fundamentais do trabalho com o texto é dizer ao professor, para o professor passar a fazer uma coisa que nós sabemos que a partir do professor não faz. E o professor inicialmente não entende o que é que tem que fazer. E o que nós queremos que o professor faça é, quando introduz um texto, portanto há um texto que vai ser trabalhado em sala de aula, o que os professores normalmente fazem, eu próprio faço isto, todos nós, de alguma forma, fazemos isto, e isto, de um ponto de vista pedagógico, está errado, se quiser, que é, vamos trabalhar um texto em sala de aula, e o primeiro momento, digamos assim, é dar o texto a ler aos alunos, sem que haja, previamente, algum trabalho sobre o texto, mesmo que a gente faça. E isto faz-se muito no contexto de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, mesmo que a gente faça aquilo que se chamam atividades de pre-reading, portanto, atividades de pré-leitura do texto. Essas atividades de pré-leitura do texto são atividades de criação, vamos ver mais para a frente, criação do campo, desconstrução, em que nós falamos de tudo e mais alguma coisa sobre o assunto do texto, mas efetivamente, chamando-se pre-reading, nós não estamos efetivamente a trabalhar o texto e a dar informação sobre o texto. Estamos a dar informação sobre o assunto do texto. E uma das coisas que nós queremos que os nossos professores de formação fazemos, que os nossos professores façam, é que sejam capazes de ter um enunciado deste género. Entregam, ou antes de entregarem o texto que querem que os alunos leiam e trabalhem na sala de aula, antes de entregarem o texto, digam qualquer coisa do género. Bom, a nossa tarefa a seguir é trabalharmos com este texto assim. O texto tem o título de, como vão ver, é um texto que trata disto assim. E faz um resumo do texto. E depois de fazer um resumo do texto, hão de ver que no primeiro parágrafo do texto o autor faz isto, que é muito importante para depois vocês perceberem o resto do texto. Ou seja, o texto é referido, o assunto do texto é referido, o resumo do texto é feito
antes mesmo de os alunos terem o seu texto à frente. Okay? Portanto, quando eles partem para a leitura do texto, depois o outro momento é eles lerem o texto, ou lerem em voz alta para a turma toda, ou lerem em silêncio, mas há um momento de leitura do texto, ou a professora lê, eles acompanham a leitura, seja o que for, há um momento de leitura do texto. Quando eles estão a ler o texto, já têm uma visão do texto que é dada pela professora. Mais uma vez aqui, parece que nós queremos que os nossos alunos falhem. Nós damos os textos de supetão, de rompante. Está aqui um texto, vamos ler. E depois fazemos perguntas de interpretação, chamemos-lhe assim, perguntas de interpretação sobre o texto que acabou de ser lido, com o qual, perante o qual os alunos tiveram o primeiro contacto naquele momento. Parece que nós queremos que os nossos alunos falhem. Percebem? Parece que estamos motivados, de uma forma inconsciente, mas parece que estamos motivados para levar os nossos alunos a falharem. Isto é, não lhes damos os instrumentos que permitam que eles tenham uma melhor compreensão do texto, interajam melhor com o texto, entrem com mais facilidade, digamos assim, no texto. Isso é que eu não gosto da palavra facilitadora naquele contexto, porque eu acho que há tarefas que são de criação de facilidade de apreensão de conhecimentos. Isso aparece em relação à questão, digamos assim, da palavra facilitadora. E, portanto, esta ideia do elogio do aluno, do facultar informação ao aluno prévia a determinados momentos da aula, é absolutamente fundamental. E, portanto, dos princípios de face desta pedagogia passa exatamente por aí. Bom, o que nós vimos até aqui foi, se vocês quiserem, verificarmos do ponto de vista histórico, necessidades, possibilidades de trabalho em função dessas necessidades, em dois momentos distintos. Um primeiro momento de mapeamento de géneros na escola básica, primeira geração, um segundo momento de mapeamento de géneros na escola básica e secundária em função das diferentes disciplinas e daquilo que poderemos associar ou definir como os géneros de poder, isto é, os géneros específicos das disciplinas cujo domínio nos garante o acesso a essas disciplinas e o conhecimento dessas disciplinas. Portanto, são géneros de poder neste sentido. Quanto melhor os alunos dominarem os géneros das diferentes disciplinas, mais facilmente têm sucesso nessas disciplinas e, obviamente, sucesso em geral no sistema educativo. Não é? E, portanto, neste sentido, são géneros de poder, já que potenciam o acesso à sociedade de melhores alunos, digamos assim. E, portanto, o que nós mostramos agora foi a pedagogia, ou descrevendo muito genericamente, pedagogia de primeira geração, pedagogia de segunda geração, e agora vamos trabalhar o ciclo, mostrar o ciclo de ensino-aprendizagem, o ciclo de ensino-aprendizagem para o ensino de género, típico da primeira geração da pedagogia e da segunda geração, sobretudo da segunda geração. Okay? Até porque o quadro que eu vou mostrar, portanto, o diagrama de representação do ciclo, é o da segunda geração, ou seja, da primeira para a segunda ele sofreu alterações e o que eu vou mostrar é da segunda geração. Mas é um ciclo de ensino-aprendizagem representado de uma forma diagramática que é efetivamente específico destas duas gerações, primeira geração e segunda geração. O ciclo de ensino-aprendizagem é este, em que nós temos, se vocês quiserem, uma representação que depois vai ser estilizada e trabalhada na terceira geração de uma forma muito mais, eu diria, incisiva, pontual e determinada, em que nós temos aqui neste ciclo, nesta representação, três grandes momentos. E estes momentos, não nos esqueçamos, são momentos que têm a ver com os propósitos da investigação dos projetos da primeira e segunda geração. Como eu dizia, a ideia era mapear géneros e ensinar os professores a ensinar géneros e os alunos a aprenderem a produzir textos dos vários géneros. Portanto,
aquilo de que estamos a falar é um ciclo de ensino-aprendizagem, se vocês quiserem, para a produção textual de um ponto de vista do género. Okay? E, portanto, o que nós temos são 3 grandes momentos. Um momento que se chama desconstrução, um segundo momento que se chama construção conjunta e um terceiro momento que se chama construção independente. Cada um destes momentos, na prática, visa o domínio do género e a orientação crítica para o trabalho com os textos. Okay? E, portanto, a capacidade de reconhecer nos textos os géneros que os motivam, associados a disciplinas várias e possibilidades de conhecimento nessas várias disciplinas. Se verificarem à volta de tudo isto, temos a ideia da criação do contexto, ou seja, desenhar contextos para a ocorrência dos textos e, portanto, se vocês quiserem, esta criação do contexto é aquilo que motiva o trabalho de desconstrução, construção conjunta e construção independente nas várias disciplinas, okay? Nos vários contextos da escola. E o que nós temos pode ser parafraseado, ou seja, estas etapas estando aqui representadas, estes 3 momentos, em 3 momentos distintos, desconstrução, construção conjunta, construção independente, podem ser pensados em 4 grandes momentos. Ou seja, um primeiro momento podemos definir como negociação do campo, um segundo momento de desconstrução do texto, um terceiro momento de construção conjunta e um quarto momento de construção independente. Na prática, a negociação do campo e a desconstrução do texto são o mesmo momento daqueles 3 que acabámos de apresentar. Mas é importante separá-los do ponto de vista didático para percebermos efetivamente o que é que se faz no trabalho de sala de aula com cada uma destas coisas. Porque uma coisa, digamos assim, é a chamemos de negociação do campo, outra coisa é a desconstrução do texto. A desconstrução do texto faz-se com o trabalho relativamente ao texto, trabalhando, por exemplo, as questões de propósito, de etapas, etc. Isto é, olhando para o texto propriamente dito, de um ponto de vista estrutural dinâmico. A negociação do campo é aquilo que é prévio ao texto, ou seja, é aquilo que o professor tem que trabalhar em casa antes de trabalhar com os alunos na sala de aula, que é criar, se vocês quiserem, o contexto, é determinar quais são os aspectos pertinentes para o trabalho de desconstrução daquela unidade textual, daquele item em particular. Okay? E, portanto, coisas como aquilo que eu há pouco referia das pre-reading questions, centram-se na construção do campo, ou seja, estamos a construir conhecimento. Se eu estou a lidar com um texto, pegando no exemplo dos vossos textos que têm aí sobre vulcões, a negociação do campo passa por eu introduzir questões de conhecimento que têm a ver com os vulcões e como se formam os vulcões, etc. Ou seja, isso é independente do texto, eu ainda não estou a trabalhar com o texto, eu estou a criar condições de conhecimento para que os meus alunos, quando forem trabalhar o texto, de facto não tenham dificuldades relativamente à descodificação do texto. Portanto, trabalhar com estruturas de vocabulário, com terminologia específica de uma determinada área, introduzir essa terminologia antes dela aparecer no texto, etc, etc. Portanto, a negociação do campo passa por aí. A desconstrução do texto é já no pós-leitura do texto, portanto, os alunos já conhecem o texto, já leram o texto, e agora é necessário fazer com eles um trabalho de desconstrução do texto e não nos limitar a perguntas, chamemos assim, perguntas de interpretação do texto, que é aquilo que normalmente a generalidade das pessoas fazem. Dão o texto a ler aos seus alunos. Em Portugal, infelizmente, ainda há
estruturas de avaliação de conhecimento que trabalham assim, ou seja, o aluno lê um texto e depois é objeto de questões que são, sobretudo, perguntas de interpretação do texto. Passando a noção de que o texto, digamos assim, a compreensão do texto passa fundamentalmente pela compreensão ou pela capacidade de responder bem a perguntas de interpretação do texto. É isto a interpretação do texto. E na prática de que estamos a falar das perguntas de interpretação não são perguntas de interpretação sobre o texto, mas perguntas de interpretação, se vocês quiserem, sobre o registro do texto. Porquê? Porque aquilo que está a ser efetivamente questionado, do ponto de vista das perguntas de interpretação, é apenas uma das variáveis do registro. Ou seja, o que está a ser questionado é o campo de determinado texto. E, portanto, na prática, não estamos a testar o conhecimento e a interpretação, digamos assim, do texto enquanto unidade linguística, estamos a avaliar, a testar a capacidade do aluno entender o campo que está a ser ativado no texto. Da desconstrução do texto, isto é, da tomada de atenção, do modo de funcionamento do texto, reparem como este texto tem um primeiro momento, um primeiro parágrafo em que se faz isto assim assim. E depois, os parágrafos seguintes, de alguma forma, explicitam a afirmação que está contida no parágrafo inicial. Ou seja, este tipo de trabalho sobre a realidade textual é frequentemente, ou está frequentemente ausente das aulas, digamos assim, do ensino básico e secundário. Aliás, a célebre, ao exemplo também muito prático de todas estas coisas, a célebre afirmação dos professores que têm preocupações, textuais relativamente aos seus alunos e que querem que os seus alunos produzam bons textos, o que dizem normalmente é: não te esqueças que o texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E ficamos por aqui, ou seja, pela noção de introdução, desenvolvimento e conclusão, sem sabermos muito bem o que é a introdução, o que é o desenvolvimento e o que é a conclusão, porque é óbvio que um texto em geografia e um texto em história provavelmente processam as respectivas introduções de forma completamente diversa, os desenvolvimentos de forma diversa e por aí diante. Portanto, olhar para um texto, dividi-lo em 3 partes e dizer isto é a introdução, isto é o desenvolvimento, isto é a conclusão, ajuda muito pouco o aluno na produção textual. Portanto, temos que pensar fundamentalmente no propósito do texto, o que é que, de facto, qual é o propósito sociocomunicativo daquele texto, e depois vermos então como é que podemos organizar o texto em função desse propósito. Não é? E, obviamente, que o propósito depois estará muito associado ao campo específico também do texto. Portanto, a desconstrução do texto passa por isto, por mostrarmos aos alunos como é que aquele texto se comporta como texto. Que é uma coisa que a gente faz muito pouco. Ou seja, os textos que os professores levam para a sala de aula, sobretudo na língua materna, são normalmente pretextos para outras coisas. Isto é, não são textos que são levados para se perceber o funcionamento do texto, são textos que são levados por causa da temática que tratam, isto é, por causa do campo específico. E raramente são trabalhados do ponto de vista textual, do ponto de vista geral. Portanto, isto é a desconstrução do texto. O outro momento é a chamada construção conjunta. A construção conjunta é um momento absolutamente fundamental, muito bom, determinante no ciclo de ensino-aprendizagem, que é o momento em que, tendo compreendido o texto, tendo percebido o seu funcionamento em etapas estruturais, como ele se organiza para cumprir o seu propósito sociocomunicativo, tendo percebido isso, o professor pede aos alunos que se organizem em grupos de trabalho, com ele andando de grupo em grupo a ajudá-los, para produzirem, se vocês quiserem, textos alternativos, isto é,
que produzam, eventualmente, um texto que é do mesmo género, esta é uma possibilidade, dependendo do nível dos alunos, um texto que é do mesmo género, mas que é de um campo diferente. Isto é, ao nível do registro, o texto é diverso. E, portanto, na prática, o aluno segue o mesmo propósito, as mesmas etapas, mas falando ou escrevendo sobre uma outra realidade. Okay? Esta é uma possibilidade feita normalmente com alunos mais avançados. Não se conseguimos fazer isto, a construção conjunta passa pela construção do mesmo texto em conjunto, a construção do mesmo texto, mas modificando as estruturas argumentativas, as estruturas sintáticas, digamos assim, do texto nas várias etapas. De qualquer das formas, a construção conjunta passa por momentos de ida ao quadro, formulando coisas alternativas. Depois vamos ver na terceira geração da escola de Sidney que isto está muito preciso e cada uma destas coisas está muito clara do ponto de vista pedagógico o que é que se pode fazer com os alunos. A construção independente é um pouco a construção conjunta, mas desta vez não em grupos de alunos, não um grupo maior a ir ao quadro, a ter intervenção de alunos a ajudar o colega que está no quadro, etc. Mas construção de facto de um só aluno, ou seja, o aluno passou por estas etapas, compreensão completa do texto, produziu um texto com colegas muito semelhantes àquele com que trabalhou e agora é capaz de construir um texto do mesmo género em construção independente. Mais uma vez, esta construção independente para alunos avançados, digamos assim, ela pode ser feita sobre uma nova realidade em termos de campo, em termos de temática do texto. Há vários vídeos, várias lições demonstrativas de como se pode fazer isto, digamos assim, em sala de aula. Ora bem, na negociação do campo, como eu estava a dizer, antes da desconstrução do texto, o que o professor faz, isto é muito importante depois para a terceira geração da escola, o professor identifica o campo a trabalhar e delimita esse campo, vai buscar o conhecimento prévio que os alunos têm daquela área em particular, vai buscar coisas a aulas anteriores que são relacionadas com aquela aula e define estratégias e atividades para a desconstrução do texto. A desconstrução do texto pode passar, por exemplo, por levar um vídeo, mostrar um vídeo associado, por exemplo, ou seja, se eu estou a trabalhar na aula de geografia, estou a trabalhar com vulcões e, portanto, interessa-me aquele texto sobre vulcões em que se definem, de facto, vários aspectos do ponto de vista das noções e da terminologia, vários aspectos do que é um vulcão, interessa-me para que os alunos dominem isso, trazer, por exemplo, um vídeo de um vulcão em erupção. Houve vários nos últimos anos. E, portanto, eu posso trazer, mostrar um vídeo e, a propósito do vídeo, pedir aos alunos para interpretar, digamos assim, as imagens. O que é que está a sair em determinada altura do cone do vulcão? O que é que fica depois quando o vulcão finalmente termina de lançar aquelas coisas cá para fora, etc. Ou seja, de facto, nós podemos desenvolver várias atividades e definir várias estratégias no momento de desconstrução do texto. Na desconstrução do texto, trabalhamos o contexto de cultura, ou seja, por um lado, a questão do objetivo sociocomunicativo, tentarmos perceber em que contexto é que estes textos são normalmente produzidos, quem é que os produz e porquê, onde é que eles surgem normalmente, quem escreve, produz estes textos, etc. E também o contexto de situação, as três variáveis de que falámos há pouco. Portanto, a desconstrução passa por isto, tornar claro, efetivamente, as variáveis da registro e os dois fatores de caracterização genealógica dos tópicos. Do ponto de vista do texto, chamar a atenção para as etapas e para aquilo que cada uma delas faz no texto. Cada um dos momentos do texto serve para quê? Que características linguísticas têm essas etapas?
Okay? Porque as etapas de um texto, tendencialmente, comportam-se do ponto de vista linguístico de modo diverso. Por isso é que elas são etapas que depois concorrem para a totalidade do texto. Como sabemos do que trata o texto, ou seja, como é que identificamos o assunto do texto, o campo do texto, qual a relação entre escritor e leitor. Portanto, na prática, o que nós temos aqui, isto é género, isto é lexicogramática e isto é registro. Ora bem, passando, que é agora que eu quero concentrar mais, passando para a geração, a terceira geração desta pedagogia, David Rose, a partir de determinada altura, David Rose, um sistema que foi orientando Jim, é um homem com muita experiência de ensino nas comunidades aborígenes e, portanto, ele tem, de facto, uma noção muito clara do que é ensinar comunidades em situação de desvantagem relativamente àquilo que é o bem receber. Então, ele desenhou, se vocês quiserem, pensou na sequência, digamos assim, do ciclo de desenvolvimento dos projetos ligados ao ciclo de ensino-aprendizagem, portanto, na sequência da primeira e segunda geração da pedagogia de género, um programa, aquele chamou mesmo programa, um programa pedagógico, intervencionista, este sim, de intervenção pontual, direta, em contextos diversos. Ou seja, é um programa, efetivamente, que pode ser usado em 2 semanas ou na totalidade do ano letivo. Ou seja, depende, efetivamente, do que queremos fazer, qual é a nossa motivação para utilizar o programa nas nossas aulas. Este programa chama-se Reading to Learn, portanto, tem uma designação oficial e, portanto, o programa Reading to Learn constitui, se vocês quiserem, um exemplo representativo da terceira geração da escola, da terceira geração da pedagogia de género da escola. O princípio desta pedagogia, como eu estava a dizer, é o da integração na aprendizagem de cada disciplina do currículo escolar, ou seja, a ideia é trabalharmos esta pedagogia, este programa em particular, em 2, 3 semanas, porque 2, 3 semanas é o tempo que nós temos de intervenção, e trabalhamos 2, 3 semanas numa disciplina, mas na disciplina ao lado da mesma escola, porque existem outras possibilidades de intervenção, podemos trabalhar durante um semestre ou durante um ano. A pedagogia não, o programa especificamente, não interfere com aquilo que está estabelecido de um ponto de vista político em termos curriculares. Okay? Portanto, não estamos a falar de algo que tenha como propósito fundamental alterar as práticas políticas, digamos assim, ideológicas da escola. Pretende, sim, alterar práticas letivas, práticas de sala de aula. Okay? E, portanto, nesse sentido, o que está em causa são as práticas dos professores para o sucesso da aprendizagem dos seus alunos. Nesse sentido, o que estão sendo as práticas que estão em causa, podemos usar o programa em qualquer contexto, com qualquer disciplina, a qualquer nível, em regime intensivo ou em regime de maior duração e aplicação do programa. Okay? E, portanto, a ideia é a integração na aprendizagem de cada disciplina do currículo escolar, a partir de um princípio absolutamente fundamental, que é um princípio muito bem equacionado pelo Halliday em determinada altura. Eu penso que é a introdução à gramática, terceira edição, eu acho, segunda edição. É que tem as coisinhas de grande rigor na capa, acho que é a segunda edição. É a segunda edição.
É a segunda edição, 94. Eu acho que é na introdução da segunda edição, de 94, ele diz uma coisa, olha, mais uma daquelas minhas citações de discriminação, daquelas coisas em que ele faz a distinção, por um lado, estou a misturar dois textos, mas estou a dizer bem. Ou seja, há um texto de 1985 do Halliday que se chama Spoken and Written Language, Two Different Modes of Expression, qualquer coisa assim. Um texto de 85. E nesse texto, ele diz uma coisa que eu depois vou ser com outra coisa que ele diz na introdução à gramática de 94, que é, em primeiro lugar, no texto de 85, Spoken and Written Language, ele estabelece as diferenças entre a língua escrita e a língua oral, dizendo uma coisa determinante, que é a língua escrita tornou-se a língua da educação por excelência. Ou seja, por muito que as aulas sejam expositivas, isto é, por muito que eu esteja aqui a falar para vocês, vocês poderão aprender alguma coisa comigo, mas o método mais eficaz de aprendizagem é através da leitura, quanto mais não seja através dos meus slides, através da leitura dos slides e, sobretudo, através da leitura dos textos que esta aula vos pode motivar a ler. Okay? Portanto, de facto, nós vivemos num modelo que é um modelo de interação oral com os alunos, de aula expositiva, mas todo o sistema educativo está centrado na língua escrita, no sentido em que a reprodução do conhecimento se faz por via de texto escrito e, por outro lado, porque do ponto de vista da avaliação, mesmo que em alguns contextos se faça a avaliação oral, a avaliação predominantemente é feita por via da escrita, através de textos escritos. Não é? E é no livro de 94 que ele diz que a língua escrita ganhou preponderância a partir de determinada altura, tornando-se, por um lado, a língua da burocracia, ou seja, a burocracia existe sob a forma escrita, fundamentalmente, tornou-se a língua da burocracia e da administração e do sistema educativo. Portanto, de facto, a produção de conhecimento faz-se por via da língua escrita. E sendo a aquisição de conhecimento operada por via da escrita e a avaliação também, basicamente,